Primeiramente, bom dia ou boa tarde a todos que estão ouvindo. Vamos começar falando quando pensamos em ciências da natureza. Automaticamente lembramos das nossas aulas sobre energia ou ciências em geral que estudamos no ensino fundamental. Mas se pararmos para pensar, essas ciências estão muito mais próximas de nós do que se pode imaginar. Inicialmente falando, poderíamos pensar na energia que está sendo usada para manter os aparelhos ligados, os mesmos que você está usando para assistir esse vídeo, o mesmo também que está captando meu áudio para que vocês possam me ouvir. Mas indo um pouco mais além, onde vocês estão ouvindo isso? Alguns estão em casa, outros na escola, sentados em uma cadeira ou até mesmo deitados na cama. Mas já pararam para pensar na origem das coisas? Infelizmente ou felizmente, não existem árvores por aí que dão cadeiras, camas e casas. Muitos perderiam os empregos se elas existissem, né? Afinal, precisamos de muita mão de obra e conhecimentos físicos e químicos para podermos criar estruturas seguras o suficiente para nós usarmos. Sempre que nos comparamos com outros animais que existem na Terra, nós analisamos apenas as diferenças biológicas que apresentamos dos outros seres, além, óbvio, da famosa inteligência na qual teoricamente somos dotados. Mas vocês já pararam para pensar em como, fisicamente falando, a presença dos humanos se diferencia dos outros seres vivos do planeta? As abelhas, por exemplo, elas constroem suas colmeias, enquanto os pássaros optam por ninhos pequenos e seguros em algumas árvores, o que torna a presença desses seres praticamente invisível quando olhamos em grande escala. Ao mesmo tempo, nós temos um prédio com 828 metros de altura, com 160 andares habitáveis e 900 apartamentos de alto padrão, além de alguns grandes estúdios luxuosos, tudo isso em uma única grande estrutura. Ainda assim, existem centenas de milhares de outras estruturas espalhadas ao redor do mundo. Claro que nem todas contemplam a mesma grandiosidade, mas ainda assim são bem maiores que uma colmeia, por exemplo. E é sobre isso que se trata esse trabalho. Como as ciências da natureza influenciaram na capacidade dos humanos de desenvolver grandes estruturas e moradias. O nosso grupo é composto por Ana Carla, Arthur Xavier, Edson Alves, Giovanna Arruda e Liz Helena. Talvez todos aqui conheçam o Minecraft, certo? Caso nunca tenham jogado, com certeza já ouviram falar sobre. Consiste em um jogo de sobrevivência em mapa aberto, onde você nasce sem absolutamente nada, normalmente em uma floresta. Seus primeiros passos são reunir madeiras que você pega de árvores, cavar um pouco e conseguir construir seus primeiros recursos, espadas e picaretas de pedra, por exemplo, que futuramente você pode melhorar com base no seu desenvolvimento. O legal desse jogo é que de certa forma tem muita ligação com a nossa história evolutiva em alguns aspectos. Com uma só árvore no jogo, você consegue construir grandes coisas, fazendas e impérios, o que depende obviamente da sua criatividade e habilidade em manusear os recursos que você tem disponível para uso. Um exemplo da importância do planejamento é que se você não multiplicar a sua única árvore, por exemplo, você nunca mais vai ter madeira ou frutos, como a maçã, à sua disposição novamente. Retomando a vida real, trago uma frase de Antoine Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Contextualizando essa frase com o nosso tema, isso significa que nenhuma árvore tem cabanas como frutos, mas com árvores é possível construir várias cabanas. Basta saber cortar e manusear a madeira de uma maneira correta, colocá-las estruturalmente posicionadas e fixá-las. Isso supondo que estamos numa floresta. Mas se estamos em uma cidade onde alguém simplesmente quer uma cabana de madeira, depois de vários dias de construção, posicionamento e fixação das madeiras, é possível ter uma cabana super confortável para morar. Pode parecer fácil quando explicamos, mas não seria seguro morar em um lugar que você consegue ver as madeiras amontoadas. No primeiro vento seria até perigoso tudo cair na sua cabeça. E para resolver isso, com os conhecimentos físicos, químicos e matemáticos que a gente tem, surgiram os arquitetos e engenheiros, por exemplo, que com o planejamento conseguem distribuir o peso de maneira correta para que a estrutura aguente tudo, incluindo os ventos e terremotos. Esses grandes prédios que mencionamos possuem estruturas quase que do mesmo tamanho deles para baixo da terra. Elas são responsáveis por fixar a estrutura no solo e dar força para que o peso seja suportado para não ocorrer um desmoronamento, por exemplo. Um exemplo triste, mas até um pouco engraçado dessa falta de planejamento aconteceu em Belém. Construíram um apartamento de luxo, tinha apartamento que chegava até 3 milhões de reais. Todos tinham piscina nas suas varandas, mas adivinha? O engenheiro esqueceu de calcular o peso do prédio com as piscinas cheias. Significa que a estrutura não suportaria o peso da água, e aí se tornou proibido encher elas pelo risco de desmoronamento.
Então imagina a tristeza de quem comprou esses apartamentos. Além do meme que virou na época, pelo menos você tinha um buraco no chão para guardar alguma coisa. Este roteiro que aparece nos jogos de sobrevivência não se diferencia muito do que de fato ocorreu na história da humanidade. Os homens, por exemplo, eram nômades até encontrarem a Mesopotâmia, o que no Minecraft se assemelha a encontrar um local plano, com recursos vastos à disposição. Conhecemos de maneira evolutiva os momentos e nomes que a espécie humana recebeu ao avançar cada um desses estágios. Temos, por exemplo, os australopitecos, que utilizavam as mãos para coletar recursos e abater animais com pedras. Após isso, vieram os Homo habilis, que fabricavam as ferramentas simples de pedra e construíam as primeiras cabanas. Logo em seguida, vieram os Homo erectus, que usavam instrumentos de pedra mais complexos e já usavam a pele de animais como vestimentas. Seguindo, temos o Homo neanderthalensis, que criou uma vasta gama de ferramentas e fabricavam armas e abrigos com ossos de animais, surgindo aí então o Homo sapiens, que deixou vários instrumentos de pedra, ossos e marfim, e já apresentava a habilidade de construir certas estruturas. Mesmo com essas habilidades que os homens aprenderam com o decorrer do tempo, outros problemas começaram a surgir. Além da crescente quantidade de pessoas que necessitavam de estruturas maiores e mais complexas para abrigar suas famílias, existia uma questão a ser trabalhada. Por exemplo, imagine uma vila onde todas as casas são feitas de madeira, e conforme a população vai crescendo, mais e mais madeira é necessária para construir essas casas. Então, as reservas de madeira dessa vila vão lentamente se esvaindo, até chegar num ponto onde a população precisa decidir entre encontrar novas reservas ou optar por escolher um novo recurso que substitua a madeira, como por exemplo, a pedra. Essas e outras inúmeras situações acabaram fazendo com que surgisse a necessidade de estudos sobre o planejamento, materiais e estruturas. Não podemos esquecer também que o ambiente influencia diretamente no modo em que essas estruturas são feitas. Pense em uma cabana feita com palha seca. Agora imagine essa mesma cabana no deserto do Saara. Seria questão de minutos até que tudo pegasse fogo. Ou então imagine uma casa com laje tradicional igual a essas muitas que vemos por aí. Agora pense numa região onde neva constantemente. Com o acúmulo da neve e excesso de peso, provavelmente a estrutura cairia. Por isso, graças ao avanço da tecnologia e conhecimentos acerca de física, matemática e química, conseguimos chegar num estágio a ponto de construir um edifício que ultrapasse 800 metros de altura, desafiando também até algumas forças da natureza, como ventos e terremotos. Agora que a gente já sabe qual que foi a jornada do homem até desenvolver essa capacidade de projetar estruturas seguras para a habitação, a gente tem que olhar como que isso está presente no nosso cotidiano. O que não é muito difícil, já que ela está presente em absolutamente todos os lugares habitados por pessoas. Quem nunca se deparou com um grande esqueleto de um prédio em construção? Basicamente, esses esqueletos recebem o nome por justamente cumprirem o mesmo propósito que os esqueletos humanos cumprem, que é estruturar e suportar todo o material e peso que vem por cima. Toda essa parte estrutural e física representa apenas uma parcela de todas as coisas que são diretamente influenciadas pelas ciências da natureza. O fato de você comer algo que você comprou no supermercado só é possível graças a um monte de estudos e pesquisas que geraram resultado suficiente para você ter um dispositivo para se locomover, carro, bicicleta, o lugar para você ir, que seria o supermercado, e as coisas assumidas para você comprar fora de época, que seria, sei lá, engenharia de alimentos. Além de diversos produtos que a gente consome diariamente sem nem se perguntar de onde eles vêm. Por exemplo, quando a gente escova os dentes, a pata foi projetada por um engenheiro químico. Quando vestimos uma roupa, ela foi feita por máquinas que costuraram uma matéria-prima, tipo lã, algodão, linho, entre outros. Existe um monte de situações na história evolutiva e no desenvolvimento da sociedade humana que só foram alcançadas ou solucionadas graças às ciências da natureza. Isso sem falar no cenário da medicina, que de certa forma passa a ser uma das mais importantes vertentes responsáveis pela vida humana, que também requer um monte de estrutura física para que tenha uma instalação prática, segura, conseguindo comportar centenas de pessoas nos leitos. Consegue perceber quanto essas estruturas são importantes em qualquer atividade humana? Quando observamos o Minecraft e pessoas construindo,
podemos facilmente notar a existência de muitos recursos e as mais diversas formas deles serem utilizados. Isso não se difere na vida real. Com o passar dos dias, novas tecnologias e técnicas de manuseio surgem para nós. Isso faz com que toda essa ciência esteja em um constante processo de evolução. Afinal, essa parte de estruturas e construção se torna inerente à vida humana. Isso quer dizer que, de certa forma, sem todo esse avanço, a vida humana como conhecemos provavelmente não existiria, e ainda estaríamos vagando pelas terras em um estilo de vida nômade. Escolhemos o Minecraft para exemplificar nossas falas, pois além de facilitar uma visualização acerca de recursos e estruturas, é algo leve e simples de fixar em nossa mente. Então, sempre que pensarmos em ciências da natureza, deveremos lembrar que não só de química e biologia essa área é composta, e outros grandes estudos e componentes também devem ser assimilados a essa informação. Afinal, todo e qualquer estudo de certa forma é responsável pela existência da vida humana. Devemos então nunca esquecer o quanto ciências da natureza estão presentes no nosso cotidiano. Obrigado pela atenção.